Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Coração Corintiano, de Lourenço de Aféria. Capítulo 14. O clube com a cara e a coragem do Brasil. Desde o primeiro minuto de sua existência, desde o sopro do arrobo juvenil do dia 1º de setembro de 1910, quando os 5 operários decidiram que o clube existia e disso foram avisados alguns italianos, alguns portugueses, alguns espanhóis e todos os brasileiros do Bom Retiro, que fizeram uma reunião no dia 5 e outra reunião no dia 10 e escolheram uma diretoria, um nome e fizeram uma ata que ninguém sabe onde foi parar. E compraram a primeira bola e escolheram o uniforme branco com a gola preta e pediram a uma costureira do bairro que costurasse uma bandeira bem grande, também branca e preta, e pediram ao padre Antônio Padova que a benzesse. O padre Padova olhou os rapazinhos de olhos brilhantes com a bandeira dobrada nas mãos e, no começo, achou graça, mas depois pensou um pouco, meditou e concluiu acertadamente que Nosso Senhor Jesus Cristo, lá nas arquibancadas do céu, se olhos tivesse para algum time aqui embaixo na terra, sem dúvida seria para um time de gente humilde e esforçada, time de migalhas e jamais para um time de epulões. Então o padre Antônio Padova foi lá dentro na sacristia, apanhou a estola, colocou-a em volta do pescoço, mais ou menos como fazia o alfaiate Miguel Batalha com a fita métrica. Ergueu os olhos e deu uma bênção em latim, e a partir daquele momento a bandeira, que era preta e branca, ficou luminosa como um arco-íris. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. E desde aquele instante em que todas essas coisas aconteceram, e que a moçada voltou com a bandeira benta e desfraldada, o Corinthians foi e é a cara do Brasil. Em tudo a cara do Brasil, principalmente nos contrastes que permitem ao clube, no beiral dos 90 anos de existência, harmonizar o maior conjunto aquático da América do Sul com a singela biquinha de água natural, puríssima, que jamais seca, pois, por longa que seja a estiagem e abrasador o verão, a qual verte dia e noite sem cessar no sagrado território dos petequeiros do clube, e ao pé da qual, dizem, o próprio Friedenreich, que nem corintiano de uniforme foi, se ajoelhou uma tarde para beber na concha da mão a água cristalina. E há quem afirme que, nesse minuto de contrição e respeito, uma lágrima rolou como um brilhante líquido pela face sarará do grande craque, e Friedenreich confessou, num sussurro, sua mágoa de não ter oferecido seu imenso futebol ao coração alvinegro do povo corintiano. A cara do Brasil, até nas crises, e na maneira de vencê-las. Os primeiros passos do Corinthians paulista tiveram de sobrepujar não apenas as dificuldades inerentes à sua própria frágil estrutura, mas também o clima de exacerbação que afetava todo o futebol paulista. A rigor, qualquer clube dos operários não podia ter outras pretensões que não fosse se divertir pelas várzeas da cidade. Era um tabu. O Corinthians quebrou esse tabu, mas sem dúvida teve de fazer das tripas coração. Foi buscar bons jogadores em toda a várzea, nos times dos grupos escolares e de escolas particulares, onde era dada muita atenção ao futebol e onde, na verdade, se formavam os craques. E não olhava se o rapaz tinha sotaque, pegou o Américo Fiaschi, do União da Lapa, pegou o Bianco Spartaco de Gambini, que tinha sido campeão da segunda divisão na Argentina. Pegou Casimiro Gonzalez, espanhol de Salamanca, para jogar na zaga. Pegou o português Horácio Coelho, que atuou como goleiro. O convite a um jogador e sua aquiescência em jogar no time do Corinthians Paulista não significava, é bom deixar claro, que eles passassem a aderir de corpo e alma ao clube alvinegro. O Corinthians não tinha nada a oferecer a não ser um certo calor e o entusiasmo da torcida, e a certeza de que o convidado iria ter por companheiros gente boa de bola. Mas a força dos aliciamentos era feroz. Muito jogador passou pelo Corinthians, mas seguiu outros caminhos. Severino Sestari, que vinha da equipe colegial do Coração de Jesus, jogou antes no Fluminense da Várzea Paulista para filiar-se ao Corinthians em 1912, mas no ano seguinte já estava no Germânia. Passou para o Campos Elíseos e em 1916 figurava no segundo quadro do Palestra Itália. Assim como Sestari, o próprio Bianco Spartaco Gambini deixava o Corinthians em 1915 para defender as cores do Mackenzie e em 1916 já estava no Palestra Itália.
como capitão do time. É claro que quase sempre um jogador saía do Corinthians Paulista porque outro jogador melhor que ele aparecia no time, mas existiam preferências clubísticas, por que não? E o amor à camisa também. Só o amor à camisa explica, por exemplo, a volta do Corinthians Paulista da maioria dos jogadores que em 1915 haviam se dispersado para outros clubes, inclusive Neco, em razão de o Clube dos Operários ter ficado fora da disputa do campeonato por motivos burocráticos. Voltaram ao Corinthians abandonando sem dúvida propostas e condições pessoais vantajosas que lhes eram garantidas, porque amavam o Corinthians. Outro aspecto que parece bastante claro é que no Corinthians Paulista prevalecia a categoria do jogador. Não havia protecionismo para esse ou para aquele. O pistolão não funcionava. Hugo Magnani, apesar do sobrenome do parentesco com Alexandre Magnani, que substituíra Miguel Batalha na presidência do clube, defendia desde 1914 as cores alvinegras, como centro médio, mas nunca passou do segundo quadro, onde, aliás, era jogador utilíssimo. O mesmo vale para Manuel Nunes, o imortal Neco, que era o dono da posição no Botafogo, mas ao vir para o Corinthians, trazido por seu irmão mais velho, César, teve de gramar e mostrar todo o seu jogo nos quadros inferiores. Em compensação, quando se apanhou no primeiro time, Neco nunca mais saiu e se tornou uma das maiores legendas do esquadrão corintiano. Na verdade, os 5 primeiros anos da vida do Esporte Clube Corinthians Paulista são fundamentais para quem quer que pretenda investigar e aprofundar-se no estudo da mística corintiana. Começa que Clube dos Operários não é uma força de expressão, e ai de quem interprete isso com sentido pejorativo ou de disfarçado desprezo. Entenda-se, o Corinthians Paulista, isso sim, como uma das manifestações mais sérias ocorridas na sociedade brasileira dentro do movimento de emancipação do operariado paulista, e logo brasileiro. Quando Antoninho de Almeida, o homem que carrega a história do alvinegro na mente e no coração, diz que o Corinthians é o clube construído pelo povo, ele não exagera uma vírgula. E é o povo quem prossegue sendo a estrutura invisível do clube, depois de ter sido sua base e seus alicerces. Mas invisível em termos mais invisível em termos. É a alma do povo que se materializa nas arquibancadas e gerais dos estádios ao longo de décadas, independente de o time estar bem ou mal, independente de vitórias ou derrotas, independente de crises ou glórias. Os adversários pasmam, os desafetos se remoem de inveja, os indiferentes dissimulam sua admiração. Mas onde está o Corinthians, está o povo, abrigado sob a sombra claro-escura da bandeira eterna que drapeja desde a memorável tarde em que um grupo de modestos rapazes a levou ao padre Padova para transformar um pedaço de pano de algodão rústico num tecido para sempre bento e abençoado. Até que finalmente o Clube dos Operários, nas mãos de Alexandre Magnani, já estruturado e imbatível na várzea de São Paulo e conhecido em um sem número de cidades do interior, estava pronto e decidido a encarar os grandes do futebol paulista. Mas essas coisas, outra vez, não iam ser fáceis. O Clube dos Operários? Essa não. Onde é que esse pessoal está querendo chegar, hein? Notas. 1. O jogador Bianco ingressou no Corinthians Paulista depois que o clube já havia conseguido a classificação na Liga Paulista e podia disputar o campeonato entre os grandes. Todavia, Bianco jogou no primeiro quadro alvinegro e chegou a disputar pelo Corinthians os primeiros jogos internacionais da agremiação contra o Torino, da Itália. No Palestra Itália, o ex-corintiano foi de grande valia, pois ajudou a ajustar o time da colônia italiana, nascido nos escritórios do Matarazzo, onde dinheiro é que não faltava. Bianco jogou a princípio de center half, onde tinha o defeito da precipitação que corrigiu ao ir para a zaga. Dele fala Leopoldo Santana, em sua obra O Futebol em São Paulo. Seria um back de muita confiança, se não tivesse o malveso de, às vezes, se aproximar em demasia do gol, prejudicando a colocação do keeper. Também, conforme os encontros, faz uso de jogo violento, jogo condenável. É contudo o back dos mais resistentes e esforçados em São Paulo e não está mal escalado no selecionado paulista. 2. Uma ou outra fonte cita o de Bangu, o atual Bangu carioca, como um clube dos operários, o primeiro deles. O Bangu foi fundado em 1904 e era sustentado financeiramente pela Companhia Progresso Industrial Limitada.
No começo reunia apenas jogadores ingleses, todos técnicos e altos funcionários da empresa. Mais tarde, aos poucos, para completar os times, eram escalados operários brasileiros que trabalhavam naquela indústria de tecidos. Em troca de uma boa atuação, iam conquistando privilégios trabalhistas, folgas remuneradas, menos carga horária, tarefas mais leves e até mesmo promoções. Essa, essa uma ou outra fonte confunde, infelizmente, clube de fábrica com clube de operários. Nesse caso, poderia citar-se a Associação Atlética da Lapa, que o Corinthians goleou por 5-0 como clube de ferrovia.